Pessoal, boa tarde a todos. Como a gente tinha combinado nas outras sessões, eu iniciei a gravação da aula. A ideia hoje é realmente trocar uma ideia para a gente poder organizar um pouco melhor a questão do conteúdo e também trabalhar a questão de alguns exercícios. Eu queria colocar aqui para o grupo algumas coisas que eu acho que vão ser importantes até para a gente poder balizar algumas coisas. Primeira delas, lá no Google Sala de Aula, a gente tem a programação das atividades. Então, tem muita gente me perguntando, às vezes no WhatsApp, por e-mail, que teve alguma dificuldade de subir de fazer o upload do material e entregar a, a atividade no prazo. Então, assim, o prazo, uma vez apresentado para o sistema, ele não altera. Então, a lógica mantém da mesma forma. A minha sugestão, não deixem para a última hora essa questão de encaminhar a documentação, encaminhar resposta de exercício, prova, conteúdo, tá? E a ideia é justamente da gente ter provas num tempo um pouco mais estendido, é justamente para poder permitir que problemas de acesso e de encaminhamento sejam superados. Então, é esse o ponto. Dos exercícios, e aí o que a gente tem, na verdade, agora são dois. O primeiro exercício é o resumo, que eu pedi que vocês fizessem. A minha sugestão, inclusive, eu coloquei ele como tópico, que eu acho que facilita a identificação e a organização dos exercícios. E com relação a primeira lista de exercício, eu disponibilizei ela no Google Sala de Aula também. E a data de entrega dessa primeira lista, é no dia 25. Então, eu peguei algumas das informações que a gente já trabalhou para poder organizar essa questão da lista. Tá? E com isso, a gente tem também alguns pontos que eu acho que são importantes da gente poder tratar aqui como conteúdo, que esses exercícios, eles vão precisar ser entregues, eles podem ser entregues, assim, vocês podem digitar as respostas, vocês podem apresentar isso de forma a fazer o exercício no papel, tira foto e encaminha a resposta também. Tudo isso acontece pelo Google Sala de Aula. Tá? Então, é o meio que a gente tem de receber essas informações, inclusive de dar o feedback para vocês. Tá bem? Então, como forma da gente poder avançar na conversa de hoje, eu vou pedir para o pessoal que está na sala de aula hoje que dê um ok aqui no chat, tá? Para a gente poder arquivar o chat. Mas que eu também queria fazer uma outra ponderação, porque é o seguinte, a gente tem algumas situações em relação aos nossos encontros presenciais que eu sei que são um pouco complicados. Qual deles é o primeiro? Toda vez que a gente tem acesso às informações aqui do Google Sala de Aula, o link da sala de aula, normalmente ele é alterado, mas o código da disciplina, ele não se altera. Então, aquele primeiro link que a gente submeteu, quem está com ele no Google Sala de Aula, eu tento entrar por aquele link, mas eu não consigo fazer o acesso com vocês, e normalmente eu entro através do link, do código dessa turma. Então, o código da turma, ele permite que vocês entrem na sala de aula da turma, tá? Mesmo que o link seja alterado. E eu só consigo fazer a gravação se eu tiver linkado junto à conta do ICT. Então, eu entro. Como o acesso de vocês é externo ao ICT, eu preciso permitir a entrada de vocês. Então, por isso que é essa questão das permissões. Então, qual que é a minha sugestão? É que a gente abra a sala, a aula começa às 4 da tarde, entre 4 e 4 e 5 eu vou abrir a sala, tá? E eu vou deixar até 4 e 15 a sala aberta, permitindo a entrada de todo mundo. Mas, assim, a partir do momento que eu tiver às 4 e 15 fazer a apresentação de tela e as pessoas que estão chegando depois desse horário, eles acabam
acaba criando um tumulto na questão da apresentação da tela, porque eu não consigo fazer as duas coisas, permitir a entrada de alguém e apresentar tela, tá? Então, eu queria combinar com vocês para a gente poder estabelecer esse horário. A aula vai começar efetivamente 4h15. Se a aula, assim, nossas aulas acho que são todas na parte da tarde. Então, quando for 2 horas da tarde, 2h15, começa a aula, impreterivelmente, e a abertura da sala é até às 4h05. A aula está marcada para 2 horas, 2h05, até 2h05 a sala vai estar aberta. E eu tenho 10 minutos, na verdade 15 minutos aí para poder aceitar todo mundo. E aí com isso a gente vai trabalhar a aula. Hoje eu queria realmente ver com vocês o seguinte, tem algum ponto de dúvida, alguma relação que vocês queiram que eu volte, algum comentário, porque no resumo eu pedi alguns tópicos, inclusive que vão ser tratados na semana que vem. Até agora a gente trabalhou isso em sala de aula conversando, a gente também teve algumas informações que são importantes, que a gente trabalhou na forma de podcast, e isso é uma coisa para a gente poder avançar, mas tem alguns conteúdos, principalmente a questão da nomenclatura de compostos orgânicos e de compostos inorgânicos, e essa questão de massa molar, são situações que ainda a gente vai finalizar na semana que vem, para poder fechar essa primeira parte do conteúdo. Então, eu queria saber se tem alguma dúvida, se tem algum ponto que vocês queiram que eu retome, tá bem? A partir desse momento. Alguém quer fazer alguma consideração? Tem algum ponto que queiram comentar? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer para nosso chat, eu vou replicar a lista, tá, de exercício que eu mandei para vocês, deixar disponível aqui no chat. Tá? Essa é a lista de exercício que eu passei, é uma lista relativamente pequena, mas que abrange alguns dos conteúdos que a gente já trabalhou com ele. E a ideia é que ele seja apresentado, seja entregue até o dia 25. Eu tenho mantido os horários de meio-dia do dia 25, porque fica um tempo para uma semana, praticamente, de hoje, para que sejam feitos esses exercícios. E aí, o que eu gostaria? Da gente poder, então, organizar essas informações, para a gente poder, então, melhorar alguns entendimentos. Vocês querem? Aí eu queria deixar aberto para vocês, para a gente poder tirar alguma dúvida. Tem algum ponto que vocês gostariam de tirar dúvida até o momento? Porque hoje eu tinha separado essa aula para poder tirar realmente dúvida do material que a gente trabalhou até agora. Eu vou fazer um breve relato do que a gente viu, tá? Até o momento. A gente começou identificando matéria como qualquer coisa capaz de ocupar espaço, tá? E que tenha massa. De alguma forma, a matéria ela se constitui de substâncias, e aí a gente pode pensar substâncias elementares compostas de um único átomo, substâncias moleculares ou compostas que se apresentam com a união de 2 ou mais átomos, e é nessa organização da matéria que a gente começa a trabalhar a ideia de substância pura, tá? E além disso, a questão de misturas, que sejam elas homogêneas ou sejam heterogêneas. Com isso, a organização também de que a gente tem processos de separação, processos físicos, aqueles capazes de separar misturas heterogêneas, tá, e misturas homogêneas por alguma variação, alguma mudança, tais quais algumas operações, filtração, destilação e outros aspectos que a gente começa a trabalhar. E se eu tenho uma substância composta, eu posso, então, fazer com que ela se decomponha em substâncias elementares a partir de processos químicos reacionais.
A gente reconhece essas estruturas a partir de características, tais quais grandezas, que a gente consegue, é capaz de medir. E aí eu posso pensar na temperatura, pressão, volume, massa, densidade. A gente trabalhou um pouco o entendimento dessas grandezas, as características de como fazer as medidas dessas grandezas, e aí eu estou pensando em duas situações: as unidades de medida, adequadas a cada uma delas, os seus instrumentos também relacionados para poder fazer essa medida. Eu vou usar um termômetro para poder fazer a medida de temperatura, posso fazer a medida de volume a partir de recipientes, a gente pode ter instrumentos adequados. E cada medida real, ela traz uma informação também que tem uma quantidade de algarismos significativos. Então, alguns algarismos significativos, eles fazem sentido no momento que a gente está atribuindo uma medida real. Porque eu tenho, no instrumento de medida, uma determinada incerteza relacionada àquela medida. E eu preciso tomar um pouco de cuidado sobre essas situações. A partir do momento que, então, que a gente identifica a medida sendo executada de alguma forma através de um instrumento de medida, normalmente assim, o que a gente tem é que o erro associado a essa medida, a incerteza, é a metade da menor medida. Tá? E com isso a gente tem que o último algarismo significativo, apesar de ser significativo, ele é incerto. E é nesse sentido que a gente começa, então, a entender e interpretar de forma adequada o sentido de qual é o tamanho da informação que a gente tem associada a uma medida real. Seja ela relacionada a qualquer grandeza, temperatura, pressão, volume, quantidade de matéria, massa, enfim, todas elas têm um limite para que essa informação seja disponibilizada. E aí, com isso, a gente começa também a interpretar, de uma forma um pouco melhor, esse entendimento do átomo e das características associadas a ele. Então, a característica da presença, elétrons, prótons e nêutrons, a ideia de massa atômica, tá? Gente, só um minutinho. Ô, gente, desculpa. Quando a gente trabalha, então, essa ideia do átomo, prótons, elétrons e nêutrons, a gente começa a identificar os diferentes elementos e a associação desses elementos formando seus compostos, sejam eles elementares ou as moléculas. Dois ou mais compostos formam moléculas. E a gente praticamente trabalha essa característica, tá, com substâncias que são elementares, os átomos, as substâncias metálicas são exemplos. A gente tem alguns átomos também ametálicos que dão essa característica, os gases nobres têm essa informação, e a gente também tem uma outra informação dos compostos que são com pequena diferença de eletronegatividade, os ametais, interagindo a metal com a metal, eu tenho então a possibilidade de formar moléculas que compartilham elétrons, formando essas moléculas através de ligações covalentes. Quando eu tenho uma diferença muito grande de eletronegatividade, eu tenho a formação de substâncias iônicas. E esses íons formados, os íons positivos, os cátions, os íons negativos, os ânions, eles formam os compostos iônicos. E esses compostos iônicos apresentam características de interação eletrostática. Em geral, uma temperatura alta de ebulição, uma temperatura alta de fusão, e aí a gente começa a perceber que as interações covalentes formam estruturas moleculares de compartilhamento de elétrons e algumas polarizações dessas interações, formando inclusive estruturas geométricas bem definidas, lineares, trigonais, tetraédricas. Mas isso vai depender um pouco de algumas características que a gente vai trabalhar um pouco mais à frente, sobre teoria da ligação, para poder entender melhor isso. Mas é importante que a gente saiba que existe uma simetria, que vai depender desses elétrons interagindo no átomo central, os elétrons que fazem parte da ligação, e dos elétrons que fazem parte, na verdade, da estrutura desse átomo central, mas são considerados elétrons não ligantes. Esse conjunto forma a simetria dessas moléculas, e com isso a gente começa, então, a interpretar melhor
esses sistemas. Na formação dos íons, a gente apresenta também a ideia de número de oxidação, que é a capacidade de perda ou ganho de elétrons. Se um sistema perde elétrons, ele se torna cada vez mais positivo. E com isso a gente tem a formação dos cátions. Ele tem essa perda de elétron porque ele interage com um sistema mais eletronegativo do que ele, fazendo com que ele então consiga perder elétrons da sua camada de valência. Elétrons da camada de valência são aqueles que podem ser trocados entre os diferentes elementos que a gente tem pelas interações possíveis. Tá? Alguns elétrons, alguns sistemas, alguns elementos mais eletronegativos conseguem atrair para perto de si esses elétrons. Se a diferença de eletronegatividade é pequena, esse compartilhamento gera o que a gente chama de polarização. E aí, com isso, a gente começa a ter algumas informações mais interessantes a respeito dessas moléculas que são consideradas ou polares, se eu tenho diferença de polaridade entre elas, ou apolares, se eu tenho uma simetria adequada, tá? Ou não tenho diferença de eletronegatividade entre elas. Exemplo do oxigênio, que não, duas moléculas, dois átomos de oxigênio interagindo formam uma molécula de O2. Não é apolar, é uma molécula apolar, porque ela não tem diferença de polaridade. Mas, por exemplo, o CO2, carbono como átomo central e dois oxigênios interagindo, é uma molécula linear que também é apolar. Então a gente começa a trabalhar um pouco dessas ligações. Se for pensar a água, por causa dos elétrons não ligantes, ela toma a geometria angular, fazendo com que eu tenha então polarização nessa molécula. Isso faz com que a gente tenha interações diferentes entre diferentes elementos e possibilita, entre outras coisas, a solubilidade de substâncias que sejam compostos iônicos em água. Alguns são mais solúveis do que outros, mas essa característica de substâncias polares interagindo com estruturas carregadas, ela acaba sendo possível. E também é possível que a gente interaja substâncias polares com outras substâncias polares. Isso promove a formação de sistemas homogêneos. A gente tem essa solubilização, a miscibilidade desses sistemas como previsão. E quando a gente trabalha, por exemplo, que essas interações não são tão semelhantes, a gente começa a ter a segregação dessas substâncias, formando diferentes fases. Cada substância que a gente for trabalhar, a gente também percebe estados da matéria relacionados com ela. Sólido, líquido, gás, transições entre sólido e líquido, a transição que é caracterizada pela fusão, líquido-gás pela ebulição, ou vaporização, e aí com isso a gente consegue melhorar esse entendimento de matéria. Então, assim, a gente viu até agora esse contexto, e eu passei alguns exercícios para a gente poder trabalhar, tá bem? Mais uma vez, eu queria deixar aberto, se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem colocar aqui no chat, eu fico à disposição. Se não, a minha proposta é que vocês, então, se organizem, para a gente poder, então, direcionar alguns exercícios, tá? Eu já estou direcionando eles aqui, tá? No Google Sala de Aula também, para que, mesmo hoje, no final da aula, vocês possam se organizar, talvez em grupos, ou mesmo individualmente, mas que na segunda-feira vocês tomem o tempo da aula para poder trabalhar esse processo de organizar essas informações, vindas do resumo, vindas do exercício, para que a gente possa, então, continuar esse trabalho na quinta-feira, já com o fechamento dessa primeira parte, onde eu vou trazer a questão de massa molar, o entendimento de unidade de massa atômica e algumas características relacionadas à nomenclatura de compostos inorgânicos. Tá? E com isso a gente fecha a primeira parte para poder avançar no entendimento do átomo e nas características que hoje a gente consegue reconhecer que são importantes e nos dão um pouco mais de tranquilidade para poder perceber os diferentes efeitos e algumas interações químicas que são relevantes em termos de química geral, em termos de tecnologia. Tá bem? Se tiver alguma pergunta, eu queria que vocês apresentassem. Se não, eu vou pedir que o pessoal dê um ok no chat. E se não tiver pergunta, eu vou caminhar para poder encerrar a conversa de hoje e já dá tempo para vocês fazerem esses exercícios. Essa é a primeira lista. A minha intenção é, na quinta-feira que vem, também apresentar uma segunda lista, já com o fechamento da matéria da semana que vem, para apresentar isso na semana seguinte. Tá bem? Pessoal, então, se tiver alguma dúvida, pode apresentar aqui, senão
tá todo, aí eu vou deixar a aula como encerrada. Tá bem? E aí fica o exercício para a gente poder trabalhar em cima dele. E aí aproveito para poder relembrar o pessoal que não fez ou que não entregou ainda o resumo, que o faça, tá? Junto à plataforma Google Sala de Aula, para a gente poder organizar essas coisas por aqui. Tá bem? Bom, se todo mundo deu ok, eu vou agradecer a presença de todo mundo e a gente retoma com os outros canais, WhatsApp, o próprio Google Sala de Aula, e aí a gente já organiza essas informações. Tá bom? Pessoal, então obrigado, uma boa tarde. Aí eu vou deixar a lista de exercícios para vocês trabalharem. Usem esse tempo da aula de hoje para poder dar sequência na lista. Na segunda-feira a gente retoma para tirar dúvida da lista e na quinta-feira com matéria nova. Tá bom? Muito obrigado a todos, uma ótima tarde. Eu vou terminar a gravação. Um grande abraço. Até mais.